Hoje eu quero convidar vocês, são 10h30. Vocês estão prontos para uma boa caminhada? Uma caminhada de 11 quilômetros. Quero convidar vocês hoje comigo a fazerem uma caminhada. Uma caminhada de 11 quilômetros. Pode deixar, que eu não vou fazer vocês caminharem 11 quilômetros e deixar vocês sem comida não. Depois a gente para e come. Tá bom? Combinado assim? Vamos sair? Vieram de tênis ou de sapato? Vamos abrir a palavra de Deus. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versos 13 até o 35. Lucas 24, 13 até o 35. Hoje, excepcionalmente, eu estou com a tradução da NVI. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças e partiu e deu-lhes a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Santo Deus e Pai, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração
sejam aprovadas diante da tua face, ó poderoso Deus. É isso que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa história é a história de dois discípulos. Não sabemos exatamente se dois homens ou se um casal. Nós sabemos apenas o nome de um, que é Cleopas. Certamente a segunda hipótese é mais provável, que seja um casal, né, que estava então indo para a sua casa. E que depois do acontecimento da crucificação, estavam conversando sobre tudo aquilo que tinha acontecido, sobre todos aqueles acontecimentos. Enquanto eles falavam de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo aparece a eles e começa a puxar assunto. E pergunta para eles o que eles estavam discutindo. Isso causa um certo estranhamento da parte dos discípulos. Fala: você é o único viajante que não sabe os últimos acontecimentos? Você não comprou o jornal? Você não viu o Jornal Nacional de hoje à noite, que anunciou que um homem vindo de Nazaré foi crucificado? E aí Jesus passa aqueles 11 quilômetros conversando com esses dois discípulos. Caminhada boa essa que eu propus a vocês, hein? Caminhar 11 quilômetros com Jesus, poxa, melhor do que o circuito das 4 estações da Adidas, né? Bem melhor, bem mais agradável. Que caminhada foi aquela ali? Mas a primeira coisa que me chama a atenção quando eu olho esse texto é que os discípulos, eles ficavam meio que como impedidos de reconhecer a Jesus. Jesus estava ali com eles. Certamente eles tinham seguido a Jesus durante o seu ministério, mas eles não estavam conseguindo reconhecer o Mestre. E aí a minha pergunta fica: quantas vezes coisas diversas, das mais diversas, nos impede de reconhecer o mover de Deus na nossa vida? Ou nos impede de reconhecer Cristo em nossas vidas? De conhecer aquilo que Ele quer de nós, de conhecer quem Ele é. São muitas coisas. São muitas coisas. A primeira delas, que eu poderia citar aqui, seria a tristeza. A tristeza, por exemplo, atrapalhou uma das primeiras testemunhas da ressurreição, que foi Maria Madalena. Maria Madalena, no relato de João, no capítulo 20, do 11 até o 16, diz que Maria Madalena ela ficou ali próximo ao sepulcro, que estava vazio. E aí o Senhor aparece para Maria e fala: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? E ela, pensando que fosse o jardineiro, disse: o Senhor o levou embora? Diga-me onde colocou e eu o lavarei. Maria, tal era a tristeza dela, que ela estava chorando por Jesus. E quando Jesus chega para ela, para perguntar por que ela estava chorando, ela não reconheceu Jesus e pensou que fosse o jardineiro do cemitério, digamos assim. A tristeza dela obscureceu esse entendimento de que quem estava ali era Jesus. Ela só foi reconhecer Jesus quando Jesus ele chega. Depois que ela termina de falar isso, Jesus só fala assim: Maria.
E aí eu fico imaginando que no meio daquela tristeza toda, ela deve ter reconhecido aquele jeitinho carinhoso, amável do seu mestre. E aí ela se ligou. Raboni, que quer dizer mestre, é você? E aí ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que quem estava ali para poder enxugar as lágrimas dela era o próprio Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes no meio da nossa tristeza a gente tem que estar sensível, estar atento a escutar a voz do nosso mestre dizendo: ô Pedro, o Renan, assim, vem, Fernando, aquele jeitinho todo especial, aquele jeitinho todo amável, Edith, Omar, Dilson, que a gente recebeu o cuidado e o carinho do nosso mestre. Outra coisa também que nos impede de entender aquilo que Jesus é a ignorância. No texto que a gente acabou de ler de Lucas, isso é muito vivo. Porque no versículo 25 do texto que a gente acabou de ler, diz o seguinte: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Eles não só não reconheceram Jesus, como de fato não sabiam exatamente quem Jesus era, ou o que Jesus tinha vindo fazer. Talvez eles não tinham a intimidade com relação à leitura das Escrituras. Como é que você quer reconhecer Deus na sua vida? Como é que você quer reconhecer a vontade de Deus na sua vida, se você não se relaciona com Ele lendo as Escrituras, conhecendo e buscando conhecer a esse Deus? Deus pode estar pertinho de você, falando contigo, só que você está achando que Ele é um estrangeiro, que está por ali caminhando e desavisado, como se Ele não soubesse nada da sua vida, como se Ele não soubesse as suas necessidades. E aí você tem a vontade de Deus revelada, mas você está meio como surda, ou meio como surdo, porque você não conhece, você não se relaciona com esse Deus. Muito mal você ora antes de dormir, que é uma oração de vigília, né? Senhor, obrigado pelo dia, pela tarde, pela noite, abençoa fulano, fulano. Aí quando o celular desperta, você vai, em nome de Jesus, amém. Se é esse o relacionamento que você tem desenvolvido com Deus, pode estar certo que Deus vai estar gritando no teu ouvido, Ele vai estar falando com você, mas para você Ele será uma pessoa estranha e que não sabe do que está acontecendo na sua vida. E você não vai reconhecer Deus na sua vida, por ignorância de quem é Deus. Outra coisa é o medo. Durante todo o seu ministério, Jesus ele revelou aquilo que ia acontecer com ele. Ele disse que haveria de morrer. Ele disse que haveria de ressuscitar. Mas aonde é que Jesus aparece aos 12? No quarto, trancado, cheio de gente, com medo. Isso está revelado lá em João 20, versículo 19. Jesus ele passa 3 anos com os discípulos. E aí eu fico imaginando que Jesus ele estava ali ensinando, dizendo o que vai acontecer com ele, da sua morte, da sua ressurreição.
daquilo que Jesus queria dos seus discípulos, que era dar continuidade ao seu ministério, e ao invés de darem continuidade ao seu ministério, continuar falando daquilo que Jesus fez, ele encontra 11 homens morrendo de medo, trancados numa sala. 11 não, 10, porque Tomé não estava. 10 homens. O medo. O medo nos faz parar. O medo nos deixa estático. O medo, o receio, principalmente quando estamos diante de grandes mudanças, que era uma grande mudança. Eles estavam com o mestre e agora não estavam mais com ele. Mas diante de grandes mudanças que a gente precisa fazer, eu quero puxar para a igreja, diante de grandes mudanças que a igreja precisa passar, às vezes o receio e o medo me faz entrar numa dinâmica do sempre foi assim. E aí eu me acomodo, eu tenho medo de ousar, eu tenho medo de mudar, eu tenho medo porque eu acho que eu vou trabalhar muito, eu acho que eu não vou dar conta. Medo. E aí esse medo me impede de realizar a vontade de Deus, de reconhecer aquilo que Deus tem separado para mim e para a igreja. A outra coisa é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual também faz com que nós não reconheçamos a Deus. Não reconheçamos ao nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu penso nisso, eu penso em Paulo. Paulo, que a caminho de Damasco é jogado em terra. E quando ele é jogado em terra, isso nos conta o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele pergunta no versículo 5, quem és tu, Senhor? A cegueira espiritual de Paulo, nessa ocasião ainda Saulo, ele ainda não tinha mudado o nome dele, fez com que ele não pudesse reconhecer ao Senhor Jesus. Cegueira espiritual. E aí Jesus teve que se revelar. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Todas essas coisas, tudo isso vem para evitar um verdadeiro relacionamento com Deus, uma verdadeira harmonia, uma verdadeira sinergia com a vontade de Deus. Tudo isso são coisas que me impedem de que eu alcance a verdadeira revelação de Deus para a minha vida. Mas outra coisa que eu gostaria de discutir com os irmãos é: será que eu tenho a real noção de quem é Jesus Cristo? Será que eu tenho a real noção de quem é esse que se encarnou e viveu entre nós e deu a sua vida e ressuscitou? Quem é esse? Porque esses dois discípulos, eles não só estavam meio que impedidos de reconhecer a Jesus, como também eles tinham uma ideia equivocada de quem era Jesus. Porque nos versos 21, eles colocam que Jesus era um grande profeta. Verso 21. Verso 21. Ele coloca como se pensávamos que ele era um grande profeta, poderoso em palavras e em milagres diante de Deus e do povo. Mas eles achavam que era só isso, um profeta. Achavam que ele era um profeta tal como Moisés era profeta. E só. Eles utilizam a mesma expressão
aplicada a Moisés no Atos 7, versículo 37, que diz: este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Moisés, ele fala isso, que seria levantado um profeta. Mas Jesus, ele não era só isso. Ele era mais, ele era além. Eles estavam esperando que Jesus realizasse a redenção do povo. Eles achavam que ele iria libertar o povo. Esse então é o versículo 21. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles estavam tristes, estavam meio desesperançados, com uma certa dúvida daquele testemunho que as mulheres haviam dado, que na verdade era uma coisa interessante, porque uma mulher não podia dar testemunho num tribunal. No povo de Israel, uma mulher nunca poderia ser testemunha, nem de acusação, nem de defesa, porque ela não era tida como uma pessoa com dignidade para fazê-lo. Mas a gente vê que no ministério de Jesus as mulheres ganham muita importância. Importância que vai deixá-las exatamente no mesmo nível dos homens, a ponto dos apóstolos chegarem a mencionar que não existe mais nem livre, nem escravo, nem homem, nem mulher, nem judeu, nem gentio, ou seja, é todo mundo igual. Mas talvez pelo ranço da cultura, aqueles dois ali estavam meio duvidosos daquilo que as mulheres contaram, das visões que elas tiveram dos anjos. Eles esperavam que ia acontecer a redenção. Redenção, a gente estudou essa palavra há pouco tempo. A gente viu essa palavra há pouco tempo, na nossa série, O que é meu irmão? E redenção a gente viu que é o ato de libertar um escravo. E da mesma forma que Moisés libertou o povo de Israel que era escravo do Egito, eles acreditavam que também Jesus ia libertar Israel do domínio romano. Mas Jesus, ele não veio para fazer isso. Jesus, ele veio tão somente para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Essa redenção política, essa redenção não estava programada. Não era para isso que Jesus veio. E por muitas vezes Jesus, ele falou que não era para isso que ele tinha vindo. Porque esse verso que eu citei é Lucas 19:10. E Jesus falando declaradamente que ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Ele não veio para poder separar ou conquistar Israel e fazer uma nação independente dentro do Império Romano. Mas ele veio buscar, ele veio salvar simplesmente porque estava perdido. Havia promessas, sim, de redenção, como aquela que está escrita em Lucas 21, nos versículos 25 a 28, em que ele fala que haverá, Lucas 21, 25 a 28, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra as nações estarão em angústias e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes não serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se, ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Jesus, quando ele fala de redenção, ele está falando isso aqui.
e não de uma atitude política. E aí, será que a gente sabe hoje quem é Jesus? Quando a gente fala que Ele é Senhor, palavra essa que levou à morte a muitos dos primeiros cristãos, simplesmente o fato de falar que Jesus era Senhor era motivo de alguém ser morto pelo império, porque Senhor era somente César e nenhum outro poderia ser colocado, receber esse título. E os discípulos e os crentes falavam que Jesus era Senhor. O que é isso? Quando soa no seu ouvido dizendo que Jesus é Senhor, quem é Jesus? O que é isso na sua cabeça? Ele é verdadeiramente Senhor. Senhor é aquele a quem você deve obediência. Senhor é aquele que vai te conduzir, vai dizer: vai para cá, vai para lá, segue por aqui, segue por lá, faz isso, faz aquilo. Ele tem sido verdadeiramente Senhor? Ou você de repente achou que ele foi um camarada bacana, que veio aqui, que deu uma mensagem maravilhosa de amor ao próximo, e que implantou então uma excelente filosofia de vida, uma coisa que é legal, porque aí a gente trata melhor o outro, a gente promove a paz. Ele é isso? É isso, mas é muito mais, porque ele veio também salvar o homem da condenação eterna. Então o discurso sempre deve ser apresentado de maneira completa. Tanto a mensagem que Jesus nos deixou e aquilo que Ele ensinou para a gente, como a gente deve ser, o que a gente deve fazer, bem como também a salvação que a gente alcança na pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha quanta informação tem nessa expressão, na pessoa e obra, ou seja, naquilo que Ele fez. Ele que é o nosso Senhor, Ele que é o nosso Salvador, Jesus o que? Cristo que é o ungido, que é o escolhido de Deus. É muita informação numa pequena frase: pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? Essa falta de conhecimento pleno de quem era Jesus forneceu para eles uma esperança, mas uma esperança baseada numa convicção incompleta. E assim também, se você não tiver o pleno conhecimento de quem é Jesus Cristo, a sua esperança de vida aqui e para além também será completa. Você precisa conhecer e se relacionar. E aí eu digo mais uma vez: como você vai conhecer e se relacionar com esse Senhor e Salvador Jesus Cristo? Conhecendo a sua pessoa e obra através da leitura dos Evangelhos. E aí eu pergunto: como tem sido a sua leitura da Palavra de Deus? E aí, por fim, acontece algo maravilhoso. Naqueles 11 quilômetros, Jesus ele dá uma aula de hermenêutica. Sabe o que é hermenêutica? Hermenêutica a gente aprende lá no seminário. É a matéria de interpretação bíblica. E aí Jesus ele dá uma aula de hermenêutica como nenhum professor meu do seminário e nem da pós-graduação já me deu. Uma aula fantástica, em que ele vai pegando os textos das Escrituras, de Moisés até os profetas, dizendo daquilo que ele era, daquilo que ele havia de passar, daquilo que havia de acontecer com ele.
E aí eu fico imaginando essa aula. Eu fico imaginando essa conversa assim. Que aí eu fico imaginando, de repente, Jesus ele pegando Malaquias 3:1, que anuncia aquele que viria antes de Jesus, João Batista. Assim, vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. E aí eu fico imaginando Jesus falando: vocês lembram do profeta Malaquias, que disse que ia enviar o mensageiro que ia preparar o caminho? Então, lembra daquela voz que clamava no deserto: preparem o caminho do Senhor? Era João Batista. Essa era a profecia lá de Malaquias. Vocês estão lembrados, de repente, do profeta Miqueias? Miqueias, que escreveu no seu capítulo 5, versículo 2, o local do nascimento do Messias, quando ele escreve: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. É o que? Belém. Aí de repente perguntou assim: vocês viram que Miqueias falou que era em Belém? Jesus de Nazaré nasceu aonde? Está lá em Lucas. Lucas ele fala para a gente, no capítulo 2, versículos 4, que José também foi da cidade de Nazaré para a Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi. E aí no versículo 7 diz que ali em Belém, na cidade de Davi, Maria deu à luz ao seu primogênito. Então está lembrando daquela profecia de Miqueias? Então, Jesus ele nasceu em Belém. E aí também Jesus ele estava pensando em Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9, que vai entrar num detalhe da vida de Jesus. Zacarias 9, versículo 9, ele vai dar um detalhe daquilo que seria ao que nós chamamos de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lembra quando Jesus ele entra em Jerusalém, que o povo joga os ramos no chão e ele vem montado sobre um jumentinho? O que Zacarias capítulo 9, versículo 9 fala? Alegrem-se muito, cidades de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho cria de uma jumenta. Um detalhezinho. Então de repente Jesus estava falando assim: vocês lembram daquela profecia de Zacarias, que conta de um detalhezinho da entrada de Jesus em Jerusalém? Que aquilo aconteceu exatamente como Zacarias falou, que ele veio montado numa jumentinha. Aí de repente ele falou assim: mas vocês lembram também que Moisés, no livro do Êxodo, no capítulo 12, falou de um cordeiro, um cordeiro a qual nós chamamos de cordeiro pascual, sem defeito nenhum, que deveria ser sacrificado. Então, era necessário que o Filho do Homem também fosse morto. E isso foi anunciado por João, porque João, quando vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que aula! Que aula de interpretação! Que aula de interpretação Jesus dá a esses homens. De repente ele lembra de Isaías.
53, versículo 12, que diz: porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus também estava falando assim: vocês lembram dessa profecia de Isaías, que ele ia ser contado como os transgressores? Jesus, ele foi crucificado onde? Em meio a quem? A 2 ladrões. E aí, por fim, talvez Jesus lembrasse de um salmo. Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Você lembra aquilo que o salmista falou? Que Deus não permitiria que aquele seu escolhido, seu santo, seu separado, visse a corrupção, é porque ele seria ressurreto. E aí, depois de toda essa conversa, foi com certeza muito mais longa do que esses poucos versos que eu trouxe para vocês. Afinal de contas, são 11 quilômetros. A caminhada acaba. Caminharam bastante? Andaram bem? Andaram comigo? Andaram com Jesus? A caminhada agora acabou. E aí Jesus, ele faz com que ia seguir mais adiante. Naquela caminhada foi tão boa, esse negócio foi tão gostoso. Não, vem aqui, janta com a gente. Já está de noite já, e a noite é complicado de caminhar. Não, vem. E insistiram, e Jesus foi. E aí, os dois chegam em casa para poder hospedar aquele estranho que eles acharam no caminho, que sabia de Bíblia pra caramba, e mostrou para eles de Moisés, os profetas, tudo aquilo que ia acontecer com Jesus. E aí acontece algo extraordinário, porque Jesus, ainda não reconhecido como tal, ele entra na casa. Ele entra na casa e se senta à mesa. Ora, o que se espera de alguém que está sendo hospedado? Que o dono da casa vá e faça, que a gente fala, as honras da casa, né? E sirva aquilo que tem para poder comer. Mas Jesus, quando ele entra na nossa casa, ele é que faz as honras da casa. E aí Jesus é ele que toma o pão e parte. É ele que toma o pão e dá graças pelo pão. E é naquele momento único de comunhão, que os olhos deles são abertos, como escamas que caem dos olhos. E aí eles reconhecem seu Senhor e seu Salvador, Jesus Cristo. É no momento de comunhão, é no momento da partilha. É porque o momento de comunhão, do partir do pão, é um momento especial para todo crente no Senhor Jesus Cristo. Porque é o momento em que Deus ele faz uma ressignificação de uma festa, de um ato, a ressignificação de uma comemoração chamada Páscoa, que ele chama então os seus discípulos, parte o pão e diz: fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que a gente parte o pão, bebe o cálice,
É o momento da gente refletir de quem é o nosso Senhor. É o momento em que nós somos revelados. A nós é mais uma vez revelado quem é a pessoa de Jesus. Aquele que deu a si mesmo por amor a todos nós. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Partilhar o pão, tomar o cálice. Bem-vindos sejam à mesa do Senhor. Vamos celebrar a morte e a ressurreição do Senhor na ceia do Senhor. Amém?